Salve, salve! Olá, seja muito bem-vinda a todas as pessoas que vão assistir esse vídeo. Aqui quem fala é Luciana Brauna. Eu sou professora, pesquisadora, educadora social para as relações étnico-raciais e eu estou aqui com a minha parceira de pesquisa. Salve, gente! Meu nome é Estela Silva. Eu sou formada em História atualmente, faço mestrado em História pela Unifesp. É isso aí, nós estamos aqui hoje para apresentar uma sequência de episódios para compartilhar os resultados de uma pesquisa que eu e a Estela estamos desenvolvendo aqui na nossa cidade, no município de São José dos Campos. Trata-se de uma pesquisa histórico-documental para a gente entender um pouco melhor sobre como que as populações negras se estabeleceram e se desenvolveram no município de São José dos Campos. Essa pesquisa, ela é fruto do Fundo Municipal de Cultura da nossa cidade, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, do edital de pesquisa cultural. E é por isso que nós temos muita satisfação de apresentar essa sequência de episódios que vão contar com 5 eixos temáticos que dialogam com a nossa pesquisa. E no episódio de hoje, a gente parte de uma pergunta muito legal. Uma pergunta interessante que talvez ela não faça muito sentido pra gente no nosso dia a dia. Mas quem conta a história manda na memória? E aí, para isso, para a gente conseguir responder a essa pergunta, a gente precisa entender exatamente o que é história, o que é memória e como que ambas vão se construir ao longo do tempo. Exatamente. Aqui eu acho legal a gente pensar justamente como que a história ela é contada pelo que é categorizado como uma história oficial. Então, os documentos eles são colocados como, por exemplo, fontes documentais de jornal, fotografias, algumas atas, e a partir disso que a história tradicional vai ser montada. A grande questão é o que estão às margens dessa documentação, que automaticamente não é considerado também parte da história oficial de uma cidade. E é interessante a gente observar que cada vez mais os historiadores vêm entendendo essa dinâmica e os pesquisadores de todas as áreas têm se colocado a serviço de entender todas as histórias do nosso passado a partir da compreensão do nosso presente. Afinal de contas, a história do passado é sempre a história contada a partir do olhar de um determinado tempo, de uma determinada época. Exatamente. Uma coisa legal da gente frisar também é justamente o que a Lu falou sobre essa questão de quem conta a história mandar na memória. Então, quem que produz essas fontes, essas narrativas? E aí, acho que um exemplo legal da gente trazer, por exemplo, é o Museu do Ipiranga. Porque lá é a grande concentração sobre a história do nosso país por meio de pinturas, de artefatos, de vários objetos que foram construídos e trazidos pelas famílias imperiais brasileiras, que, claro, é uma parte da história do nosso país. No entanto, atualmente, o que eu acho muito legal no Museu do Ipiranga é a gente questionar essa narrativa tradicional e ver justamente essa história vista de baixo. E é interessante porque essa movimentação ela é sempre muito concentrada no conhecimento que a gente tem sobre o todo. Você, quando está na sala de aula e você chega na sua aula de história, geralmente você vai acessar uma série de literaturas, vídeos, a própria narrativa do professor, da professora, que traz essa grande narrativa da formação do Brasil e de toda a história mundial, sempre contada a partir do ponto de vista das capitais. Então, quando você estuda a história do Brasil, você estuda geralmente as grandes datas, os grandes processos que estão, via de regra, concentrados nas capitais do nosso país ou nas cidades de grande circulação econômica. Então, quando a gente realiza um projeto como esse, nós estamos dizendo o quê? Nós estamos dizendo justamente que a história do interior também é importante ser contada. Isso é a história vista de baixo. Então, o que nós estamos fazendo aqui é tentando entender aspectos da história do município de São José dos Campos, o lugar onde a gente vive. E como que a gente faz para ter acesso a essas histórias? Hoje, quando você quer saber alguma coisa, você pega o seu celular, você abre numa ferramenta de busca e você, em poucos minutos, você consegue ter acesso a tudo aquilo que você quer saber quase que em tempo real. Mas nem sempre foi assim.
Antes das tecnologias de informação e comunicação, todo conhecimento acumulado era transmitido de uma geração para outra geração, então os mais velhos eram considerados memórias vivas do nosso conhecimento e de todo o saber acumulado. Com isso, eu acho legal também a gente frisar um termo que foi usado pela Chimamanda Adichie, quando ela faz um discurso sobre o perigo da história única. E aí ela vai utilizar um termo que é de origem Igbo, que é uma língua africana, que se chama Nikali, que significa ser maior que o outro. Com isso, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que, historicamente, o que foi contado pelo norte global, ou seja, as grandes potências históricas, foi considerado de maior valor e de maior validade histórica do que a historicidade produzida no sul global, América Latina, continente africano. Então, esse conceito ele é muito importante para a gente entender a ferramenta do poder no interior da narrativa. Então, a partir do momento desse termo Nikali, ser maior que o outro, a gente tem que refletir sobre se de fato existe essa narrativa de pensamento de que há memórias e culturas mais importantes do que outras. E quando a gente pensa sobre isso, a gente começa a questionar, inclusive, as maneiras como a gente produz conhecimento. Afinal de contas, não existem conhecimentos maiores ou menores. É importante a gente entender que todo conhecimento ele é georreferenciado. Ele vai ser construído a partir de um tempo e de um lugar. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é tentar entender um pouco da nossa história a partir do ponto de vista da história de São José dos Campos e não de toda São José dos Campos, nem somente dos documentos oficiais. A gente quer conhecer a história a partir do ponto de vista de quem fez parte da construção da cidade, das identidades que fazem parte dessa cidade e que muitas vezes são diluídas nos discursos oficiais, nas narrativas consideradas verdadeiras, nos jornais, que muitas vezes fazem questão de ignorar essa história de baixo. E é por isso que a gente vai assistir, durante todos os nossos episódios, uma série de trechos de entrevistas que foram realizadas durante a nossa pesquisa, conversando justamente com os mais velhos, para a gente conhecer como que era essa São José dos Campos de antigamente, reflexões importantes do passado que ainda fazem sentido no nosso presente e conhecer um pouco mais dessa história de São José dos Campos, que também não é o mar de rosas, aquela beleza toda que está sendo ali muitas vezes contada nos sites oficiais e nas ferramentas de pesquisa que tem por aí. Então eu conto com você, venha com a gente e a gente vai agora assistir a primeira entrevista, um trecho da entrevista com o Fabrício Correia, que é um Ogã, é uma liderança do movimento negro muito importante no nosso município. A família dele está presente em São José dos Campos há pelo menos 3 gerações. E ele é basicamente uma biblioteca viva de tudo que aconteceu nessa cidade. Verdade. E nesse trecho, ele vai contar um pouquinho como que se deu o processo de formação em São José dos Campos de uma maneira um tanto excludente por conta disso, né? E ele vai trazer, sobretudo, a partir de um período da história do município que quase ninguém fala. E aí a gente vai entender por que ninguém gosta de falar desse período. Vamos lá? Bora assistir. Então, para você ser negro na cidade de São José dos Campos, você já tem que andar com uma espada na mão igual algum. Você tem que andar roçando, cortando, para você chegar numa situação social razoável, para você ser conhecido ou respeitado na sociedade de São José dos Campos. Que é uma cidade que ela vem de formação de apartheid, ela é de apartheid, e isso não adianta fugir dela, porque até o dia de hoje era uma situação complicada, e eu vou dizer para você bem claramente, nós temos 3 subdistritos de São José dos Campos. Certo? Uhum. A bandeira de São José dos Campos tem 3 estrelas. Ela representa os 3 subdistritos, não sei se você sabe disso. Uhum. Que é São Francisco Xavier, que é Santana e Eugênio de Melo. Uhum. Então, o resto da cidade não aparecia. Correto? Uhum. Então já começa por aí, dentro de uma formação. Né? E o povo de São Francisco Xavier, que eu tenho muito carinho pelaquela região, ficou um pouco ilhado diante da sociedade que estava em Santana. Uhum. O povo de Eugênio de Melo ficou ilhado porque ficou longe do centro de Santana.
E aí o que acontecia dos anos, as primeiras dos anos que vieram acontecer na cidade, mostrando toda uma desenvoltura, tanto da área comercial, capitalista, como da área de saúde, como veio os grandes hospitais de médicos para cá, que tinham pousado aqui para depois ir para Campos, outra região, começou a desenvolver e ter com o povo, que era da época da tuberculose, né? Uhum. Então, muitas coisas foram estabelecidas em São José dos Campos. Muitos negros morreram em São José dos Campos naquela época com tuberculose, que não podia estar dentro de um hospital daqueles. Uhum. Que era de famílias que tinham um poder aquisitivo fortíssimo, Uhum. e razoável, que podia manter seus entes, seus familiares dentro dessas questões. Coisa que não se conta. Uhum. Né? Os historiadores que aí estão por uma questão levantam São José por outros critérios, mas esquece que São José ela tem esse apartheid. É interessante a gente observar na fala dele que ele finaliza, né, usando a expressão de que a gente vem de uma formação de apartheid. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, Estela, o que ele quis dizer exatamente com isso? Realmente teve um apartheid, que nem a gente já ouviu falar por aí? Ou é só uma expressão? E qual é o fundo da verdade aí nessa fala do Fabrício? Então, explicar a fala do Fabrício é muito importante para a gente também não cometer anacronismos na história, né? Anacronismo é quando a gente delega uma realidade, enfim, econômica, social, que não pertence àquele período histórico. Então, acaba gerando uma certa incoerência. Quando ele faz essa referência ao apartheid, ele está querendo estabelecer uma comparação com a política social que foi estabelecida na África do Sul na década de 40, né, 1940, e que teve o seu fim só em 1994, que é muito perto da gente. E foi basicamente uma política de segregação social que fez com que uma minoria branca liderasse uma maioria preta, né? Então, gerava totalmente essa questão da divisão social. Até eu acho legal pontuar que é diferente do que teve nos Estados Unidos com a lei Jim Crow, né? Que é justamente aquela separação dessa segregação social de banheiro para brancos e pretos, de bebedouros para brancos e pretos, que é uma divisão no interior de uma mesma sociedade, né? Então, claro, houve um apartheid aqui em São José dos Campos? Não. O que ele coloca essas semelhanças, até de forma implícita, claro, dessa divisão que se estabeleceu aqui em São José dos Campos, que tem origem justamente nesse período senatorial, que é um período que poucas pessoas tocam no assunto aqui na cidade. E por que não se toca no assunto? É importante entender o contexto do período senatorial. Conforme a Revolução Industrial aconteceu na Europa no século XIX, as cidades elas começaram a passar por um processo de inchamento. E conforme essa cidade crescia, o acúmulo de pessoas no mesmo lugar, não tendo recursos necessários de higiene, isso vai levar a um processo de transmissão de uma série de doenças, né, os chamados miasmas, que acreditava-se que eram doenças do ar que não tinha circulação. Então, o que se acreditava? Que era necessário estabelecer centros de tratamento onde essa população pudesse se recuperar, além de reformas urbanas, que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. E aqui em São José dos Campos, conforme esse processo de industrialização ele vai avançar no contexto brasileiro, já no início do século XX, as cidades, as capitais, também vão passar pelos mesmos problemas estruturais das grandes metrópoles do norte do globo terrestre. E aí, algumas cidades vão se especializar em receber estabelecimentos, hospitais para o tratamento dessas doenças infecto-contagiosas. E São José dos Campos, assim como Campos de Jordão, vai se especializar em receber esses sanatórios que realizavam o tratamento da tuberculose e de outras moléstias. Exatamente. Com isso, nós estamos falando da década de 20, né? Então, que se inicia aí o período senatorial aqui na cidade. Como a Luciana falou, toda essa perspectiva da doença, ela teve um cenário nacional, mas também chegou aqui no Vale, aqui em São José dos Campos em específico. E aqui na cidade tinha muito essa conversa, né, de que os ares de São José dos Campos, eles eram propícios para o tratamento da tuberculose. Até um adendo, né, a tuberculose era uma doença pulmonar, que ela reduz a capacidade de oxigenação do pulmão, né, o que pode levar à morte.
E que não tem nenhum tipo de relação, pelo menos naquela época, não se tinha provas de que realmente o ar impactava na cura da doença. Pelo contrário, né? Foi justamente o avanço da penicilina, né, e de todo um tratamento contra as bactérias que, de fato, suprimiram esse surto da doença. Mas ainda nessa época, São José dos Campos vai se aproveitar dessa narrativa e vai se favorecer de doações, tanto do Estado, né, do governo federal, como também de filantropos, de associações que vão ser criadas justamente para financiar esse tratamento. Mas esse tratamento não era gratuito não, tá, gente? Que nem é o SUS hoje em dia. Estima-se que 75% dos leitos em São José dos Campos eram pagos. E o que vai acontecer com essa população pobre da cidade? Será que ela vai ter acesso a esse tratamento? Pelo contrário, o que os documentos falam sobre isso, Stella? Então, com a migração dos doentes aqui para a cidade, se estabeleceu, na verdade, um grande caos, né? Acho que isso que é importante da gente falar, essa perspectiva social da doença na cidade, não somente, como a Luciana colocou muito bem, sobre a questão dos financiamentos, as construções dos sanatórios e da ampliação dessa centralidade do município. Então, com essa migração dos doentes para a cidade, ocasionou, na verdade, uma grande insatisfação dos moradores que aqui já viviam. E aí, a principal ferramenta de manifestação dessa insatisfação era o jornal Correio Joseense. E aí, na pesquisa documental que a gente realizou, a gente identificou diversos trechos que expressavam justamente essa insatisfação. Vai aparecer aí para vocês na tela os recortes de jornal, mas basicamente eles colocavam manchetes como em defesa da cidade, justamente porque eles exigiam um código sanitário, ou seja, medidas de organização, de separação, que acabasse com essa livre circulação e contato entre doentes e não doentes. A partir dessa grande manifestação é que ia ser feito, então, em 32, o zoneamento da cidade. Cabe ressaltar, gente, que acreditava-se naquele momento que quem era responsável pelo principal instrumento de contágio pelas doenças eram sujeitos associados às camadas pobres. E esses sujeitos, no Brasil, por conta do contexto recente da abolição inconclusa, que não incorporou, que não integrou os negros à sociedade de classe, vão ser os principais responsabilizados pelos focos de doença. Então, por trás dessa preocupação com o contágio, havia de fundo uma preocupação também muito racista de quem poderia estar dentro desse território, pois acreditava-se que pessoas pobres, negras, eram os principais agentes contaminadores da doença. Exatamente. E aqui em São José, teve sim o desenvolvimento de alguns cortiços. E que nesses jornais também eram manifestados essas insatisfações pela presença dos cortiços no centro da cidade. E aí eles descreviam, nesses mesmos jornais, que eram locais amontoados de gente, quase sempre numa perniciosa promiscuidade. Até acho que um grande exemplo para a gente falar disso é o livro O Cortiço, da Luiz de Azevedo, que estabelece justamente esse retrato de um país nesse momento. E é interessante a gente observar que conforme a literatura sobre a cidade de São José dos Campos vai avançando, essa história do período sanatorial ela vai perdendo força. As pessoas, de fato, vão querer esquecer esse passado, porque é como se fosse um estigma, uma marca ruim numa cidade que hoje é conhecida como desenvolvida e inteligente. Mas esse desenvolvimento de São José dos Campos, que vai se dar justamente a partir da metade do século, né, por volta de 1950, quando você vai ter aí a construção da rodovia Dutra ligando a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro e São José dos Campos, ao estar estrategicamente posicionada na metade do caminho, vai se favorecer muito dessa política. Nesse período, o Brasil passava por profundas transformações no cenário nacional e que favoreceram também a um tipo de desenvolvimento voltado para aquilo que nós chamamos de desenvolvimentismo, ou seja, uma política de desenvolvimento que vai ser orquestrada a nível nacional e internacional, com financiamentos, inclusive, de organismos como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional. E São José dos Campos vai se favorecer muito desse processo. Só que antes desse financiamento todo, a política sanatorial ela já vai pavimentar os primeiros passos para esse processo de industrialização em São José dos Campos. Mas aí a gente pergunta, né, Stella? A industrialização ela vai acontecer, a cidade vai se modificar
E essa população que vivia nos cortiços? E essa população negra, essa população pobre, ela vai desaparecer do território ou ela vai passar a fazer parte dessa estrutura social? E a partir disso, a gente fez a entrevista com a Rosângela Calvazara, que é uma liderança muito importante no sindicato. Ela é uma mulher negra, uma das poucas mulheres negras, né, que estiveram no contexto dos sindicatos e da indústria, e ela traz pra gente um pouquinho como era essa realidade na indústria nacional, já um pouquinho mais pra frente na história, por volta dos anos 80. Vamos ouvir o que ela tem a dizer? Bora. Eu trabalhei em fábrica muitos anos, mais de 30 anos, trabalhei na Embraer. Certo. Que ali é uma fábrica que era dirigida por militares, tinham poucas mulheres na produção e algumas nos serviços administrativos, que era meu caso também. Poucas, a maioria branca. Isso na década de quando? De 70? Foi 80? final de 87 que eu entrei na Embraer. Certo. Mas aí também observando, por conta do sindicato, né? Uhum. Observando nas fábricas, que aí já um olhar mais crítico, né? Depois que eu venho para o sindicato, poucos negros e negras também. Mas em setores braçal, né? Na General Motors, na época, era mais na função, em trabalho braçal. É interessante a fala da Rosângela porque ela traz pra gente um cenário muito real. Se trata do que vai acontecer com a população negra no Brasil, passado relativamente pouco tempo, né, da escravidão, que vitimou a população africana sequestrada para o nosso país por 375 anos para servir de mão de obra durante todos os ciclos do contexto colonial do nosso país. E pouco se fala com o que vai acontecer com essa população a partir do momento em que o Brasil vai se modernizar, vai se desenvolver, vai estimular inclusive uma migração de europeus e de pessoas provenientes desse norte para ocupar esse país que estava em vias de industrialização. E a Rosângela, ela traz na fala dela, além do recorte racial, um outro recorte muito interessante que é o de gênero, ou seja, qual era o lugar das mulheres dentro desse espaço da fábrica. E você consegue perceber que geralmente as mulheres estavam concentradas nos trabalhos administrativos, as pessoas negras num número muito reduzido, assim como também das mulheres, e sempre associada a trabalhos braçais, né? Fazendo justamente aquela relação da continuidade do papel do negro na sociedade moderna, capitalista, que é sempre no trabalho braçal. Um livro muito importante para a gente se aprofundar nessa temática é o livro chamado Pacto da Branquitude, que foi escrito pela Cida Bento e foi lançado em 2022. A Cida Bento, ela tem uma formação na área da psicologia, mas ela também atua nessa área da pesquisa. E ela fez no mestrado dela uma pesquisa de campo, justamente nessas empresas, tentando compreender de que maneira que a população negra habitava esses espaços. E aí ela realizou uma entrevista com uma psicóloga organizacional, que enfim, ela é responsável pelo recrutamento, enfim, sobre essa questão até da saúde mental nas empresas. E aí uma das falas que ela registrou da própria psicóloga dessa empresa era uma fala totalmente racista, justamente que delegava essa posição de uma pessoa negra se apropriando do seu espaço na empresa como uma espécie de audácia. Né? Então ele está ocupando, ele está invadindo o espaço da empresa ao invés de estar ocupando o seu próprio trabalho. Né? Então acho que é uma dimensão muito importante da gente estudar e fica a dica aí para vocês lerem esse livro. É isso aí, minha gente. A gente já vai caminhando para o final do nosso programa, mas é importante que a gente reflita que essas questões elas precisam de muito aprofundamento e estudo. O que nós estamos trazendo aqui é uma dimensão da história do nosso município que está intrinsecamente ligada, ou seja, tem muita relação com o que aconteceu no Brasil, de conjunto, e também no mundo. Então, nenhuma história é isolada. Aquilo que acontece aqui está diretamente conectado com outras escalas do território e que também dialoga com outros períodos da nossa história. Então, quando a gente vai emitir uma opinião, quando a gente vai emitir uma fala sobre a nossa realidade, é importante que a gente tenha em mente, né?
Será que nós estamos olhando para essa realidade de conjunto? É por isso que é tão importante nós entendermos a importância da memória. A memória, ela é capaz de desfazer as contradições daquilo que a história não conta. E aí, a partir disso, a gente tem condições de olhar para o nosso passado e ressignificá-lo, trazendo elementos importantes para a construção do presente e também do nosso futuro. E no próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre como que essa cidade de São José dos Campos vai organizar as pessoas que não eram sequer consideradas dentro dessa formação de município. Exatamente. Quais são as cores da nossa cidade, né? É isso aí. Então eu te vejo lá e a gente se vê.